Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Dando uma sequência aqui que eu estou falando de Plutão e alguns signos, tá? Algumas casas, eu falo casa, né? E você que é novo no canal, peço que dê uma clicada aí, né? Empurre no like, como diz um amigo meu, né? Compartilhe com os amigos, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque alguns dos inscritos pediram para fazer, né? Sobre Plutão nas casas. Eu vou falar agora de Plutão em Libra. Foi da geração, né, de 1971 a 1983. Então essas pessoas têm Plutão em Libra, ok? O que representa Plutão em Libra, né? Libra a gente tem que entender, acredito que você que me perguntou deve entender um pouco de Libra. Libra é acordo, parceria, é a casa do divórcio também, é assuntos internacionais, é casa de inimigo, é uma casa de alimentação, ok? Libra representa o quê? Os óvulos da mulher e do homem o esperma. Então, se a gente tem Plutão aqui, a gente tem que analisar a área da saúde também, tá? Olha, tá começando a trovejar. Então, vamos botar aqui que o que ocorreu aqui com Plutão em Libra, o que trouxe para o Brasil. Eu lembro bem disso também, porque na época não se podia ter filho fora do casamento. E quando saiu essa lei, meu pai se divorciou e casou com minha mãe. Então, em 77, o deputado foi Nelson Carneiro. Eu lembro que minha mãe falava muito dele, meu pai agradecia muito. E ele assinou a lei do divórcio. Então, por isso que Libra é associado às leis, tá? Leis complexas e como leis difíceis, aquele processo que a gente tem que colocar, tá bom? Ou enfrentar na vida, né? Então, é por isso que é bom a gente ver oposição, quadratura, ver os karmas que a gente tem, ancestral. Então, se permitiu uma certa lei, porque até então você tinha que casar e permanecer casado. Ou tinha que ter um amante muito escondido, não, e se tivesse filho você não poderia registrar, correto? Então, o Nelson Carneiro, eu lembro, eu citei o nome dele porque eu lembrei, né? Ele assinou essa lei, foi quando saiu a lei do divórcio, e assim que saiu meu pai casou com minha mãe. Isso foi muito bom, deu a chance da pessoa casar, então trouxe profundas mudanças na questão da hierarquia, da questão tradicional. Já começou em Virgem, mas em Libra a coisa ainda foi mais para frente, né? Empurrou esses processos arcaicos, né? De que você casou com a mesma pessoa, que é um casamento insuportável, você tinha que aturar até que a morte nos separe, né? Então, esse Plutão em Libra trouxe essas mudanças, né? Então, tem muito mais de Libra que quem tem esse astro tem que olhar. Se é homem, olha a questão, ele relaciona com o esperma, com a mulher com o óvulo, com a procriação, né? E trouxe também muitas mudanças nos relacionamentos conjugais. E isso, esse Plutão em Libra, né? Ele traz uma certa possessão também, né? Tem que ter muito cuidado. Em 75 foi quando ocorreu o fim da Guerra do Vietnã, tá ok? Foi com Plutão em Libra, tá? E foi uma guerra fria que durou anos, teve contaminação em pessoas que têm ainda, certo, deficiente, de uma geração deficiente lá por causa disso, tá? Intensificou também, porque a casa de Libra é a casa dos inimigos visíveis, né? Então ela intensificou também nesta época a Guerra Fria, e as nações poderosas, né? Ela influencia na política diplomática até hoje, tá ok? Na forma de ideologia, defendeu seus interesses e também inicia novos conflitos. Tá? Pessoas que têm Plutão em Libra iniciam novos conflitos. É todo mundo? Não, tá? Mas essa geração, elas têm esse senso de querer se libertar e por isso cria às vezes novos conflitos, tá bom? Aqui dando continuidade, eu vou falar de Plutão em Escorpião, que foi a época em 1983 e 1995. Essa geração de 83 a 95 nasceram com Escorpião, Plutão em Escorpião, tá? Foi um período assim de um processo muito difícil, né, nessa época, por exemplo, 86 foi onde o reator em Chernobyl explodiu, tá? Com esse Plutão em Escorpião. Foi a morte próxima de Tancredo Neves, porque pegou a Casa 9 do Brasil. Então, o Escorpião é morte e renascimento, tanto que representa a Fênix, representa o Arcano 13, a Casa de Escorpião, e também chegou ao Brasil o HIV. Então, a Casa de Escorpião está associada a vírus e bactéria, poço, lama hospitalar, e trouxe uma repressão sexual. Por isso que muita gente associa, né, Escorpião a sexo.
trouxe uma repressão sexual, perseguição a, como é que eu falo? Como é que a gente fala, né? Homossexuais, tá ok? Pessoas com opção sexual diferente, tá ok? Então a pessoa começou a perseguir muito quem trabalhava na noite, na época, quando o HIV estourou realmente, eles associavam que tudo era pego por causa dos homossexuais. E teve perseguições aos homossexuais nessa época, porque eles achavam que era disso. Eles nunca associavam que era uma mulher fora de casa, né? Ok? Associaram só aos homossexuais. Então, o surgimento da AIDS, porque é visto pela carta de Escorpião, rege vírus e bactérias, micro-organismos, morte, tá bom? É uma sexualidade muito profunda, é uma sexualidade de abuso, é uma sexualidade onde a gente tem uma liberdade e também um uso de entorpecentes também, tá ok? Rege muita mortalidade. Então, o que se pode tirar de Plutão e Escorpião? A sensibilidade de quando ele vai passando, né? Ele já saiu dali, mas aí o que acontece? A sensibilidade espiritual, a sua transformação de morte e renascimento, morre o ego morre, e às vezes você morre literalmente mesmo, porque você não aprendeu a lidar com o ego, você vai morrer, tá? Fisicamente, com as suas crenças, com as suas doenças, com as suas mágoas, enquanto você não se libertar do ego e de alguma coisa que você quer muito, porque Plutão e Escorpião quem tem, a pessoa quer porque quer, entendeu? E ela às vezes não consegue obter. Isso é o calcanhar de Aquiles quem tem Plutão e Escorpião. Tem que saber lidar com essa ferida. Então, mas trouxe mudanças boas para a sociedade também, ok? Como a gente cuidar, preservar, usar preservativo, você falou muito disso também, né? Então, trouxe uma certa liberdade de peso, né? E essa liberdade de peso tem relação muito com um cantor, outros músicos, né? Inclusive tinha uma atriz até que eu achava muito bonita, só que agora eu esqueci o nome dela, gente, eu não sou boa para guardar nome. Mas assim, na época eu até assisti o vídeo dele, tá? Eu gostava muito das músicas dele, gosto, e foi uma dor, um sofrimento não só dele, mas trouxe alguns artistas que faleceram, né? Por HIV, né? Hoje existe tratamento, está muito bem, né? Graças a Deus. Então, mais de milhares de pessoas ficaram com medo do vizinho. Muita gente teve medo, muita gente não usava nem camisinha para transar com medo, né? Mas teve uma perseguição muito forte aos homossexuais. Plutão Escorpião traz espiritualidade, ele traz conhecimento, porque é uma casa de Nabu, é uma casa de feitiço também. É uma casa que, eu sempre falo que uma pessoa não vê o escorpião de Plutão, ele percebe, ele dá ótimo investigador, ele quer aprender um pouco sobre tudo. Então, são pessoas que lidam com bastante profundidade, tá ok? Mas ele, quando chegou, Plutão e Escorpião, ele veio com a doença, mas em compensação ele trouxe um controle muito grande das coisas de Escorpião, aonde o país teve uma recessão também muito grande, econômica, e teve uma recessão muito grande na questão da saúde, tá ok? Gratidão e namastê.